Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se tu entraste neste vídeo, muito provavelmente tu já tentaste fazer um cut e não conseguiste, ou então queres começar a fazer um cut e não sabes como é que deves fazer da melhor forma possível. Por isso, fica neste vídeo que eu vou explicar aqui de forma completa de forma simples para que tu entendas como deves fazer um cut da melhor forma possível, ok? Primeira coisa que tens de saber, o que é um cut? Um cut nada mais é do que uma fase, ok? Em que o teu objetivo é perder gordura e manter o máximo de massa muscular possível, ok? Depois, quando é que deves iniciar um cut? Muito simples, tem estes valores de referência, é quando tu tens muita gordura, ok? Mas o valor de gordura que tu podes começar um cut é em homens superior a 15%, ok? Quando tiveres ali uma gordura, uma massa gorda superior a 15% em homens, podes sim começar um cut. Menos do que isso não vale a pena, ok? E em mulheres é um número meio superior a 25% de gordura, ok? Para mulheres. Também se tiveres um valor abaixo deste também não vale a pena começar um cut porque não justifica, ok? O nível de gordura que tu tens no teu corpo. Depois, em termos de calorias, quantas calorias deves cortar, pensas tu? Há muita gente que pensa, eu vou fazer um cut e vou cortar muitas calorias para perder mais rápido, mas isso é errado, ok? O valor que tu deves cortar é entre 300 a 500 calorias em déficit do teu gasto total. Como é que vais descobrir o teu gasto total? Vais ter o teu gasto metabólico basal, ok? Que é aquele gasto que tu gastas só para existir, e tens o teu gasto energético em atividades. Tu, para saberes o gasto total, tu vais somar isso. Ou seja, tu vais somar o gasto metabólico basal mais o gasto em atividades. E isso sim vai dar o teu gasto total no dia, ok? Então o teu déficit tem que ser face a esse gasto total. Ou seja, essas 300 calorias têm que ser face a isso. O que é que acontece se tu fizeres déficits muito superiores aqui às 500 calorias? Primeiro, a chance de tu perderes massa muscular aumenta muito. Eventualmente tu vais perder massa muscular, ok? Com déficits muito grandes. Tu vais ficar sem energia, o teu rendimento no treino vai cair e muito provavelmente tu não vais conseguir manter isso a longo prazo, ok? Por isso não convém passar muito destes valores. Por isso, se quiseres fazer um cut, pensa aqui na faixa de 300 a 500 calorias de déficit, ok? Depois, macronutrientes é uma coisa também que muita gente erra. E os valores de referência de macronutrientes é de. Aqui é a proteína, ok? E eu vou dar aqui os valores de referência e vou dar um exemplo aqui abaixo para tu entenderes estes números que estão aqui escritos. Proteína é de 1,6 a 2,2 gramas por quilo corporal, ok? Ou seja, se eu pesar 80 quilos, se eu apontar ali para as 2 gramas, são 80 vezes 2, 160 gramas de proteína. Para gordura, o valor recomendado é de 0,6 a 1 grama de gordura por quilo corporal. Ou seja, a mesma lógica. Se eu pesar 80, se eu apontar para 1 grama, é 80 gramas de gordura. E hidratos de carbono é o resto, ok? O resto das calorias que tu vais ter é em hidratos de carbono. E agora vou-te dar um exemplo prático para tu entenderes como é que... Ok, já sei os números, e agora como é que eu aplico isso? Começando aqui pela proteína. Eu dei aqui o exemplo que está aqui escrito. É pensar numa pessoa de 80 quilos em que a sua meta de calorias no dia da dieta é de 1800, ok? Tendo em conta isso que a pessoa tem 80 quilos e a sua dieta é de 1800 calorias, eu fiz aqui os cálculos. E eu apontei para 2 gramas de proteína, a pessoa pesa 80 quilos, dá 160. E fazendo aqui as contas, 1 grama de proteína equivale a 4 calorias, ok? 1 grama de proteína. Não interessa qual é que é o alimento que vem essa proteína, é igual em todos os alimentos, ok? Por isso, 1 grama, 4 calorias. Fazendo essa conta, 160 gramas, que é o planeado para ele, vezes 4, vai dar 640 calorias. Depois, a gordura. Eu apontei aqui para esta pessoa de 0,8 gramas, para ficar aqui no meio deste valor, ok? Para não ser nenhum extremo nenhum, para ficar ali no meio. Que deu 64 gramas para a pessoa. Fazendo a conta, 80 kg vezes 0,8 dá 64 gramas. E para saber as calorias destas gramas, como é que eu sei? A gordura não é igual à proteína, ok? 1 grama de gordura equivale a 9 calorias, é um bocadinho mais. Ou seja, fazendo esta conta, 64 vezes 9 dá 576 calorias. E agora sim, vamos calcular o resto em hidratos. Como é que a gente faz isso? Eu disse que a meta é de 1800, neste exemplo. Ou seja, eu junto 640 mais 576, vai dar ali 1200 e alguma coisa, e faço esse 1800 menos 1200, vai dar cerca de, está aqui, 584 calorias. Deu-me este número. E depois é a mesma lógica que eu usei aqui nestes dois exemplos, da proteína e da gordura. Os hidratos também é igual à proteína. 1 grama de hidratos de carbono tem 4 calorias. Ou seja, sabendo disso, eu já sei as calorias, é só
fazer ao contrário. Eu vou dividir este número por 4 e deu 146 gramas de hidratos, que é o resto das calorias, ok? É isto de forma muito simples para tu entenderes como é que tu vais dividir os teus macronutrientes, ok? Este é o mais recomendado e é o que a grande maioria usa, ok? Para ter resultados certos também. Depois, antes de eu avançar, antes de eu explicar o resto, eu vou deixar o link do meu Instagram na descrição. Segue-me lá, que eu todos os dias posto lá vídeos, posto lá stories, ok? Posto lá dicas todos os dias, por isso segue-me lá, tu não vais te arrepender. Agora, passando aqui para o treino, muita gente também erra no treino, ok? E pensam, eu estou em cut, eu estou a comer menos, então o meu treino vai ser leve. Não. E vou baixar muito o volume, também é outro erro. Não. Não é porque tu estás, se tu tiveres, como eu disse, se tiveres num cut aqui moderado, de 300 a 500, e tiveres com os macronutrientes certos, a beber água também, a beber água, a descansar bem, o teu treino não vai baixar a intensidade, ok? Tu tens de ir para o treino com a mentalidade de, não interessa, eu estou em cut, ok, estou a comer um bocadinho menos, mas eu tenho de manter a intensidade, eu tenho de tentar progredir cargas. Porque se tu fazes isto tudo e o teu treino é leve, aí sim, a chance de tu perderes músculo vai ser muito maior e vai acontecer, ok? Porque estás a treinar leve. Por isso, o treino tens de manter a intensidade, ok? É muito importante, mantém a intensidade do treino. E muitas vezes tu até podes baixar o volume sim, mas não muito, ok? Tu imagina, se tu fazias, sei lá, vou dar um exemplo, 14 séries para peito. Tu não vais baixar para 7 séries para peito ou para 6, ok? Para baixar ali para 12, 13, 12, 11, um bocadinho, não é muito, ok? E se for necessário, porque muitas vezes não é necessário, mas é só se tu sentires realmente que não estás a conseguir recuperar entre treinos, ok? Mas como eu disse, não é para toda a gente, essa diminuição de volume não é para toda a gente. E tu, se for necessário, baixa apenas um pouco, ok? Não baixe muito, porque senão também a chance de tu perderes músculo vai disparar muito, ok? Por isso, tem atenção aqui no treino. O treino é bastante importante para tu conseguir manter músculo, ok? Por isso, treino com intensidade e se for preciso baixar o volume, não baixe muito, ok? Não baixe muito o volume. Falo aqui agora do descanso. O descanso também é muito importante, porque pensa, tu estás a comer pouco, estás em déficit, ok? Se estiveres num cut já há um mês, estás em déficit há um mês, assim de forma consistente. E se tu não dormires bem, se tu não descansares bem, se não tiveres uma boa qualidade de sono, a chance de isto impactar depois no treino pesado vai acontecer, ok? O treino vais acabar indiretamente e diretamente por influenciar negativamente o treino porque tu não tens um bom descanso, ok? E vai atrapalhar a tua recuperação, por isso é um fator que muita gente não liga, mas descansa bem, principalmente se estás em cut, ok? É muito importante. Depois, falando aqui dos principais erros. Os principais erros que eu pensei aqui, e é o que a maioria faz, é como eu falei, ter as calorias um déficit muito grande, ok? Eu já te expliquei, já te disse antes quais é que são, o que é que isso vai gerar, ter um déficit muito grande. É a proteína baixa, ok? Porquê? Porque a proteína, ela, para além de te ajudar a manter a massa magra, a massa muscular, ela vai te ajudar a manter-te saciado, ou seja, a manter-te cheio e sem fome durante mais tempo. A proteína vai te ajudar nisso. Por isso, se tu tens uma proteína baixa, tu vais ficar com mais fome, vais querer comer mais e tu não vais conseguir manter tanta massa muscular, ok? Outro erro é as pessoas, como eu disse aqui no treino, as pessoas baixarem muito a intensidade e baixarem muito o volume e acabam por estragar o treino completamente. Por isso não faças isso. Outro erro também é tu fazeres cardio em excesso e negligenciares ou deixares a musculação para trás, ok? Não é que o cardio seja mau, é um bom auxiliar, ok? Mas tu dás muita prioridade e fazes cardio em excesso e deixas a musculação mais em segundo plano e o cardio em primeiro plano, a chance de tu perderes massa muscular e não conseguires manter essa massa muscular também vai aumentar bastante. Por isso não exageres assim tanto no cardio, ok? Tenha atenção a isso e dá prioridade à musculação e usa assim o cardio como acessório, ok? E não como agente principal, dizendo assim desta forma. E agora, falando aqui do tempo, quanto tempo é uma dúvida também, mas é um número também muito relativo. Mas quanto tempo deve durar um bom cut? Isso primeiro que vai depende muito obviamente da gordura que tu tens quando começas a fazer um cut, ok? Porque um homem que vai começar a fazer um cut com 30% de massa gorda é diferente de um homem que vai começar com 20%, obviamente. Mas assim, em valores gerais, ok? O bom tempo para fazer um cut é de 8 a 16 semanas, que são de 2 a 4 meses, ok? Para pessoas ditas normais, ok? Normais que eu digo ali de 15 a 20, 21, 22% de massa gorda, ok? Mais do que isso, obviamente esses cuts iam demorar mais tempo também porque a pessoa não vai fazer déficits extremos, ok? E é melhor perder e conseguir manter a longo prazo, ok? Por isso,
pessoas que começam com mais massa gorda, obviamente o cut pode durar mais. Eu vou dar uma dica. Se tu és uma pessoa que tem bastante massa gorda, mais do que 25%, tipo assim já pós 30, vou-te dar uma dica. Tu queres fazer um cut e queres manter esse cut a longo prazo, ok? Que é bastante importante tu conseguires fazer algo que mantenhas a longo prazo, porque se tu fazes uma dieta extrema, perdes ali em um mês 20 quilos não é muito, mas vá 10 quilos, e depois não consegues manter, voltas a ganhar, não adianta de nada, ok? Por isso vou dar uma dica a ti que tens muita gordura e queres conseguir manter-se a longo prazo. Faz uma semana estratégica de calorias de manutenção. O que é isso? Ou seja, estás aqui no déficit, 300 a 500, ok? E tu estás ali já meio cansado, porque vai ser um cut mais longo para ti, ok? Então uma boa estratégia é tu definires uma semana, ou seja, tu pensas, imagina, passou aqui 3 4 semanas, 3 4 meses, passou 3 4 meses, ok? Tu pensas, ok, já estou a ficar mais fraco, estou a ficar sem energia, não consigo recuperar tão bem. O que é que tu vais fazer? Tu vais planear uma semana ali de calorias de manutenção, ou seja, se estavas neste déficit, imagina que as tuas calorias tu fizeste a conta, né? Para saber o teu gasto total, e o teu gasto total é de 2500. Tu estás a comer 2000 para ter o déficit de 500. Tu durante essa semana vais voltar a consumir as 2500 durante essa semana. Isso não vais ganhar gordura, porque estás a consumir as mesmas calorias do que tu gastas, ou seja, vai ser manutenção de calorias. Isso vai-te ajudar a também consegues recuperar no treino, vai-te ajudar a voltar a ter mais energia, vai-te ajudar a recuperar melhor e vai-te ajudar também a teres melhor adesão àquilo, porque vai-te permitir continuar a manter aquele longo prazo, ok? Por isso tu que tens um nível de massa gorda assim muito acima, ok? Isso é uma boa estratégia para ti. Depois, falando aqui de sinais de sucesso. O que é um sinal de sucesso? Sinal de sucesso que deu certo. Tu vês o peso a baixar progressivamente, tu olhas ao espelho, tu vês que estás a perder gordura mas mantens músculo, ok? Tu não te sentes cansado, tens energia durante o teu dia a dia, estás a dormir bem, tens uma boa qualidade de sono. Isso são tudo sinais de consegues manter o treino intenso, ok? Estes são os 5 principais sinais de sucesso que realmente estás a fazer um cut bem feito. Por isso, se estás a fazer um cut ou já fizeste e não tem estes 5 sinais, ou é oposto, estás a sentir o oposto a isto, muito provavelmente o teu cut está a ser mal feito, ok? Por isso, é muito simples, ok? Se tu aplicares estes passos aqui todos que eu te dei, se tiveres alguma dúvida, volta a ver o vídeo, puxa atrás e vê com atenção, ok? É impossível tu não teres resultados. Por isso, é isso. Se gostaste do vídeo, deixa aí o like, comenta aí o que é que tu achaste. Se tiveres alguma dúvida, como eu disse, tem o link na minha descrição do Instagram. Por isso, fala comigo que eu também te quero ajudar, ok? E é isso. Fica bem, até à próxima e bons treinos.